Fala, galera, professor Fábio por aqui, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está chegando aqui ao nosso canal do YouTube do Concurseiro Moçaroense. Sejam muito bem-vindos. Professor Fábio por aqui, professor Hunter, né? Fábio Hunter, está no mesmo. E vamos começar uma série de aulas agora, já que o edital está lançado, para o concurso unificado Rio Grande do Norte. Então, as minhas aulas vocês vão ter de Direito Constitucional, Resolução de Questões, um aulão inédito e aulas menores da Lei Complementar 308, que é para o IPERN. Essas questões que eu vou trabalhar do 308, elas não existem, estou elaborando, certo? E também vamos ter aulas de Direito Constitucional, da Lei Complementar 122 e também, como eu falei agora há pouco, da 308, certo? A Lei Complementar. Esse aulão da 308 você não vai encontrar essas questões em canto nenhum, porque sou eu que estou elaborando, né, fazendo um resumo de toda a lei para trazer questões para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso aulão para o concurso unificado Rio Grande do Norte, a disciplina de Direito Constitucional. Pessoal, os assuntos que eu vou trazer aqui no aulão de hoje são comuns a todos os cargos. Depois eu vou fazer um aulão só para o nível superior, só para a exigência do direito constitucional do nível superior, beleza? Então vamos lá. Primeira questão aí para vocês. A Constituição Federal é a lei maior de um país. Em seus primeiros artigos, ela define que o Brasil é uma república federativa. Textozinho introdutório, como tem em toda e qualquer questão. Aí olha o que ele pergunta. Um dos fundamentos da nossa nação, garantido logo no início da Constituição, é... Esse examinador aqui, todas essas questões, elas são de concurso, elas não são questões que eu criei, certo? Essas questões, algumas delas são bem genéricas. E tem uma aqui que vocês vão ver, aguardem aí. Tem uma questão aqui que é muito interessante, e que o texto introdutório diz uma coisa, e a alternativa que a banca considerou correta é totalmente diferente do texto introdutório. Segura aí, segura aí. Pessoal, essa questão 1, certo? Vocês vão ter que prestar bastante atenção no dia da prova. Por quê? Nós vamos ter questões que, às vezes, fugiu o conteúdo. Às vezes, você não lembra. Eu estava, um dia desses, resolvendo questões em aula, e o aluno disse, professor, pelo amor de Deus, me deu um branco agora. Eu disse, graças a Deus que foi aqui na aula e não durante a aplicação da sua prova. Beleza. Então, é normal, pessoal. Ah, deu um branco, uma questão besta, eu não lembrei. Lê as alternativas. Certo? Vamos ler as alternativas dessa questão aqui. Bora lá? Vamos lá. Ó, a proibição de votar para quem mora em cidades pequenas. Me diga uma coisa, você no seu estudo, mesmo que você tenha começado o estudo agora, alguma vez você já viu que a pessoa que mora numa cidade pequena é proibida de votar? Então, muitas vezes, pessoal, a própria leitura da questão, das alternativas, mesmo que você não lembre necessariamente do inciso, do artigo, da previsão legislativa, mas você consegue acertar a questão. Por quê? Porque é nesse nível aqui, ó, proibição de votar para quem mora em cidades pequenas. Isso não existe, não existe. A cidade pode ter 3 habitantes, os 3 têm direito a votar, certo? A dignidade da pessoa humana. Basicamente, pessoal, essa questão aqui, certo? Ela vai falar do artigo 1º, certo? Do artigo 1º da CF, ok? Então, veja, dignidade da pessoa humana, no dia da prova, você vai botar o asteriscozinho, né? Vamos ver o resto. A obrigação de todos falarem 2 línguas. Existe, pessoal, no Brasil, a obrigação de nós sermos bilíngues? Não. Não existe. Então, assim, o seu conhecimento de mundo aqui, eu sempre ressalto isso em aula, principalmente quando eu estou dando aula da LEP, da Lei 7.210, que o seu conhecimento de mundo, no caso da LEP, ele não vai lhe ajudar, porque a LEP vai trazer uma previsão com relação aos preços no Brasil, e a prática, né, a mídia nos mostra outra coisa, que é a realidade, é a distopia que existe entre prática e realidade, beleza? Eu sempre digo aos meus alunos, né, se tiver alguém assistindo aqui que já assistiu a aula minha da LEP, eu digo, ó, cuidado com as informações de mundo, porque normalmente as informações de mundo não ajudam você, tranquilo? Mas aqui é uma situação em que seu conhecimento de mundo, ele faria você acertar uma questão. Nós não temos a obrigação de sermos bilíngue,
certo? Nós temos o idioma oficial brasileiro que está lá na Constituição, mas de sermos bilíngue, não. O direito de escolher apenas um feriado por ano. Rapaz, a pessoa que marcar isso aqui, ela pode deixar de fazer concurso público e fazer outra coisa da vida, certo? Porque concurso não é para ela, não. Concurso está atrapalhando a vida dela, certo? Então, dignidade da pessoa humana, basicamente, artigo 1º, o inciso 3, quando vem falando de dignidade da pessoa humana. Eu já deixo um bizu. Artigo 1º, fundamento, né? Artigo 1º, inciso 3, dignidade da pessoa humana. Quando você vai para o artigo 4º, que fala dos princípios das relações internacionais, lá tem prevalência dos direitos humanos. Olha o bizu. Prevalência dos direitos humanos, artigo 4º. Dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º. Beleza? Tranquilo? Questãozinha muito boa aqui, né? Questãozinha B, muito boa, muito boa, muito boa, para não errar, para não zerar a sua prova. Segunda questão, pessoal. Bora lá, já chegamos à segunda questão. No ambiente de trabalho, a ética orienta a conduta profissional, especialmente quanto ao tratamento e proteção de informações obtidas no exercício da função que se relaciona à garantia constitucional da intimidade e da vida privada. Textozinho de apoio, certo? Que muitas vezes você desconsidera porque ele é só uma introdução à questão. Considerando o contexto, e aí o que ele quer, e você vai fazer desse jeito na prova, é assinar a alternativa correta. Vamos lá, pessoal, estamos juntos? Estamos juntos. Você está assistindo de onde esse aulão? Comenta aqui, bota aqui nos comentários. De Mossoró, da Paraíba, da Suazilândia, dos Estados Unidos, de onde você está assistindo. Gostou? Quer mais? Comenta aí. Vamos lá. Então, ele quer a opção correta. Vamos embora? A. O princípio da transparência autoriza divulgações de qualquer informação interna? Não. Transparência é um fato, ok? Transparência é um fato. Porém, divulgação de qualquer informação interna, não. Você trabalha, por exemplo, no GSI, PR, certo? Que é o Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República. Você não pode divulgar toda e qualquer informação. Ah, professor, mas o princípio da transparência. Não. O princípio da transparência ele existe, por óbvio, ele é importante. É a partir daí que a gente sabe remuneração de servidor, sabe? Muita informação interessante. Licitações, contratos. Porém, nós devemos ter ideia de que nós temos interesses da nação que são superiores ao princípio da transparência. A segurança do presidente da República, a segurança do ministro de Estado, questões de que envolvem a segurança nacional, então, não é muito bem por aí. Não é um direito absoluto, certo? Coloca isso na cabeça, não é um direito absoluto. Quando a gente tem as aulas teóricas, eu falo da relativização, por exemplo, do direito fundamental. Portanto, a letra A ela não vai satisfazer nosso gabarito porque ela quer o correto. A intimidade e a vida privada são protegidas apenas quando houver interesse da organização. Quer dizer que a vida privada de uma pessoa do seu meio de trabalho, ela só deve ser preservada quando houver o interesse daquela instituição, por óbvio que, passou, por óbvio que essa alternativa ela também não satisfaz o nosso gabarito, certo? O sigilo aplica-se apenas quando houver cláusula contratual expressa. Professor, isso foi uma prova de direito constitucional nível médio, viu? Não existe essa questão. Sigilo apenas quando houver. Não, certo? Até porque, quando você se torna servidor público, né, o servidor e não o empregado público, você não tem um contrato, você não é contratado, você é estatutário, certo? Isso, o direito de sigilo está na sua legislação. Por exemplo, na 8.112 nós temos, na complementar 122 nós temos, que é o regime jurídico dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, beleza? A garantia constitucional de sigilo depende de regulamentação por lei complementar para produzir efeitos? Não necessariamente, certo? Não necessariamente. Vamos ler aí. É assegurada a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Garantido indenização, toda vida que vocês ouvirem o termo indenização, lembre-se de dinheiro, pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Marque a alternativa E e seja servidor feliz, certo?
A garantia do sigilo não necessariamente precisa de uma lei para regulamentar, certo? Agora sim, questão 3, né? Olha que questão interessante, pessoal, essa questão 3, certo? Olha só que questão interessante. Às 18 horas do dia 1º de janeiro do corrente ano, Josefa se recusou, olha o que ela fez, olha o que ela fez. Josefa se recusou, certo, a abrir a porta de sua casa, vocês vão circular isso aqui no dia da prova, né, pessoal? Casa, para a polícia militar, que estava em busca, o que a polícia militar estava? Estava querendo, em busca de um morador de rua, certo? Em busca de um morador de rua, que supostamente acabara de furtar 2 pedestres na calçada. O morador de rua assaltou seus vizinhos, né? O pessoal passando na calçada. À luz da Constituição Federal, a alternativa correta. Eu disse a vocês que nós teríamos uma questão que era bem interessante. Essa daqui é a questão, certo? Na verdade, são duas, se não me engano. Essa daqui eu sei que é uma delas. Olha só, pessoal. O que é que o texto nos diz? Dona Josefa, né, se recusou a abrir a porta para o policial militar que estava em busca de um morador de rua que tinha furtado 2 pedestres. Então, no caso concreto, o morador de rua furtou 2 pedestres e, em tese, no mundo perfeito, teria se refugiado na casa de Dona Josefa. Beleza? E aí ela, enfim, ela poderia ou não autorizar a entrada, dependendo da situação. Mas vamos analisar. É o que o texto nos diz, ok? O horário da abordagem policial em questão é determinante para justificar a recusa de Josefa na busca domiciliar. O horário não, certo? O horário não. Por quê? Porque não necessariamente 18 horas é dia ou é noite. Nós sabemos que existem algumas posições, e a mais recente agora é a posição que determina que o horário da lei de abuso de autoridade, né, que seria até as 21 horas, né, não, poderia entrar mediante mandato até as 21 horas e somente depois das 5, já que nós temos essa lei de abuso de autoridade que regulou isso, né? O horário da abordagem policial em questão é determinante para justificar a recusa do Dona Josefa, não. Ela pode recusar o quanto ela quiser, desde que não seja situação de flagrante delito, prestar socorro ou para desastre. Essas 3 situações autorizam que, mesmo com a recusa, a polícia possa ingressar no domicílio. Fora disso, durante o dia, por determinação judicial. Aí, mesmo que ela negue durante o dia, mas se tiver uma determinação judicial, essa determinação vai ser cumprida e a busca e a apreensão, por exemplo, vai ser feita. Beleza? Caso às 18 horas já não houvesse mais luz solar, o policial militar não poderia ingressar ao domicílio sem o consentimento de Dona Josefa. Perceba, caso às 18 horas já não houvesse a luz solar, o policial não poderia ingressar no domicílio sem o consentimento de Dona Josefa. Aí você chega e olha assim, meu Deus, o que essa questão está querendo? Ela está querendo que eu analise esse caso concreto aqui ou o que diz a Constituição. Porque, independente de luz solar, desastre, flagrante, prestar socorro é a qualquer momento. E aqui, olha o que diz o B. Caso às 18 horas já não houvesse mais luz solar, quer dizer, já fosse escuro, o policial não poderia ingressar no domicílio sem o consentimento de Josefa. Galera, é o seguinte. Uma questão dessa pode cair no unificado da renda? Muito difícil. Talvez para superior, certo? Para médio, a banca não tem esse traquejo. Vamos lá. Essa letra B a gente vai deixar em stand-by. Por quê? Porque se eu entender, eu que digo o candidato, se o candidato entender que a letra B está ligada ao texto do anunciado, nós temos uma resposta. Se nós olharmos pela Constituição, a letra B estaria errada. Porque o consentimento da Ana Josefa não interessa se for desastre, flagrante ou para prestar socorro. Letra C. Ainda que a Josefa consentisse a entrada do policial militar, este não poderia ingressar no domicílio após os 18, exceto para cumprimento da determinação judicial. Poderia.
Se ele tivesse, veja, o que diz a lei da abuso de autoridade? Você tem até as 21 horas, mediante ordem, para entrar, né? Olha o que diz o SEI. Ainda que a Josefa consentisse a entrada do policial militar, este não poderia ingressar no domicílio após as 18 horas. Certo? Se ela consentir, pessoal, pode. Esse exceto aqui não existe, ó. Esse exceto aqui não existe. Se ela consentir, se lembra o que diz o texto? A casa é asilo inviolável, divide nela, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, prestar socorro ao desastre, ou durante o dia por determinação judicial. É o que tem lá, beleza? Então, esse exceto aqui matou. Então, a gente já sabe que a letra A não é e a letra C não é. A casa é asilo inviolável, porém, Josefa, por exemplo, estaria obrigada a permitir o ingresso do policial militar à noite para prestar socorro ao morador de rua. Certo? Vamos colocar um asteriscozinho aqui. Vamos ler a letra E. Embora não haja situação de flagrante, Josefa deve colaborar com a atividade policial na medida em que a busca domiciliar não irá trazer nenhuma consequência penal ou processual penal. Ei, não. A casa é o manto sagrado dela, certo? A casa é o manto sagrado de Dona Josefa. Ela permite a entrada se ela assim quiser, se ela assim determinar, certo? Não existe esse negócio que ela deve colaborar. Não, não é isso que nós temos posto na nossa literatura jurídica, certo? E aí, senhores, ficamos com a letra B. Caso às 18 horas já não houvesse mais luz solar, o policial não poderia ingressar no domicílio sem conhecimento de Josefa. E a letra D. A casa é asilo inviolável, porém, Josefa, por exemplo, estaria obrigada a permitir o ingresso do policial militar à noite para prestar socorro ao morador de rua. Você sabe qual foi o gabarito que a banca deu para essa questão? E aí? Qual foi o gabarito que ela deu para essa questão? A banca, senhores, deu esse gabarito para a questão, a letra D. Professor, mas o texto não faz sentido com o texto do enunciado. Eu sei. Eu também fiquei perplexo. Mas é isso. Então, a letra B, qual seria a justificativa? Porque está genérico, ó. Caso às 18 horas já não houvesse mais uso policial, ó, tá vendo que eu grifei aqui, ó, não poderia ingressar se o consentimento de José. Poderia, desastre, prestar socorro, ou para, no caso de flagrante delito, certo? No caso de flagrante delito. E aí o examinador entendeu, certo? Que esse caso aqui, ó, nesse caso aqui, talvez tivesse situação de flagrante. Talvez ele entendeu. Agora, o interessante é, olha o D, a Casa Zilvelaf, porém, Josefa, por exemplo, estaria obrigada a permitir o ingresso do policial militar à noite para prestar socorro ao morador de rua. Certo, ok, ela estaria, se fosse para prestar um socorro. Mas o texto fala que a polícia está procurando porque ele furtou pessoas na rua. Né? Mas, enfim, vai entender banca de concurso. Trouxe daqui só para a gente dar aquela alfinetada, né? 4. A Constituição disciplina instrumentos processuais do Estado da tutela imediata de direitos fundamentais contra ilegalidades. Opa, eu já sei o que é, professor, remédios. Ou abuso de poder, não é isso, galera? Considerando exclusivamente. Ó, aí veja, exclusivamente o texto constitucional assinala aquela alternativa que está correta. Vamos analisar? O habeas data, HD, né? Para quem quer as siglas, assegura ao interessado o conhecimento de informações constantes em registros públicos ou banco de dados governamentais. Opa, passou. Sendo também meio constitucional para impugnar atos administrativos ilegais de forma ampla e restrita. O HD. Vamos ler. Bem, o mandado de segurança destina-se à proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando a ilegalidade ou abuso de poder foi praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica exercendo as atribuições do poder público. O professor saber está bonitinha. Na prova, você vai analisando questão por questão. C. O mandado de injunção, o MI, né, será utilizado sempre que houver ilegalidade praticada por um agente ainda, ó, sempre que houver ilegalidade praticada por agente estatal, ainda que exista norma regulamentadora. Matou aqui a questão. Ainda que exista, não pode haver, né? O mandado de injunção
conceder a mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora. Se eu tenho a norma regulando, não tenho necessidade, né, não terá objeto do mandado de junção. Ação popular, no caso da falta de norma, né? O mandado de junção ele regula outras situações também. A ação popular poderá ser proposta por qualquer pessoa jurídica. Pessoal, ação popular. O que diz o texto? Qualquer pessoa ou qualquer cidadão. Qualquer cidadão, pessoal, e não pessoa, viu? Qualquer cidadão. Então, morreu também a nossa alternativa D. O habeas corpus é cabível para proteger qualquer direito fundamental ameaçado por autoridade pública, ainda que não exista violação concreta à liberdade de locomoção ou situações de coação relacionadas ao direito de ir e vir. E aí, pessoal, vocês marcariam o quê? Vocês marcariam a letra A ou vocês marcariam a letra E? O que vocês marcariam aí? Professor, agora eu fiquei em dúvida. Né? Pessoal, o que é que eu recomendo? O que é que eu recomendo a vocês? Certo? Que, na medida do possível, vocês façam a maior quantidade possível de questões. Porque você só consegue captar um perfil de prova quando você faz bastante questões, certo? Então, veja, e aí você vai ter que pegar as informações básicas, certo? De cada questão, certo? Perdão, de cada questão, de cada remédio constitucional. Vamos dar uma lidazinha enquanto você ainda olha para essas questões, certo? Quando eu falo de habeas data, pessoal, eu falo de qual remédio, certo? Quando eu falo de habeas data, eu falo de qual remédio? Não, eu falo de qual direito, certo? É o direito que você tem, por exemplo, à informação. O habeas data ele vai para você ter acesso às suas informações, certo? Por isso que uma das características, pessoal, do habeas data é que seja uma ação quê? É que seja uma ação personalíssima. Então, anota essa característica do habeas data, é uma ação personalíssima, certo? É uma ação personalíssima. Então, só vai servir para você. Cuidado que, vez por outra, pessoal, vez por outra, as questões costumam dizer o seguinte, teve uma negativa de um direito de certidão. Negativo do direito de certidão, pessoal, não é, certo? Não é pelo habeas data, certo? Quando você tem uma negativa do direito de certidão, é o mandado de segurança. Acho que eu coloquei até uma questão aqui, foi na outra aula, certo? Então, veja, o habeas corpus, quais são as características básicas do habeas corpus? Ele é grátis, ele é gratuito, portanto, não tem custas judiciais, e eu já vi questão falando sobre custos judiciais, certo? Cuidado, o habeas corpus, ele é gratuito ou grátis para o Poder Judiciário. Ele não é grátis para o advogado que impetrar. Outra característica, não precisa de advogado. Então, ou você impetra o seu próprio habeas corpus, ou você contrata um profissional do direito para que ele possa aí manejar a ação do habeas corpus para você, impetrar a ação do habeas corpus. Se você não tiver condições, defensoria pública, certo? Mas o habeas corpus, ele é gratuito, ele tem a forma preventiva, chamada de salvo-conduto, ele tem a forma repressiva, que é o liberatório, certo? Você não precisa de advogado e não tem forma pré-constituída, certo? Já o mandado de segurança, sempre você vai escutar direito líquido e certo, e tem que observar a negativa, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando a gente fala de mandado de junção, vai falar alguma coisa da falta de norma regulamentadora que impeça algum direito seu, certo? E aí, veja, o habeas corpus, ele vai primordialmente a sua liberdade de locomoção. Então, tudo aquilo que possa tolher, retirar a sua liberdade de locomoção, vai ser o habeas corpus. Veja, o habeas corpus é cabível para proteger qualquer direito fundamental. Não, qualquer direito fundamental, não. Qualquer direito é muito amplo.
certo? Qualquer direito é muito amplo, não é qualquer direito, é o seu direito de locomoção, certo? Professor, e essa letra A? E essa letra A? O habeas data, pessoal, como eu disse, né, ele vai assegurar o conhecimento ou a retificação, certo? Ele não é um ato para impugnar. O que matou aqui a questão é essa parte aqui, ó. Para impugnar atos administrativos ilegais de forma ampla e restrita. Não. Não é a função do HD, certo? Portanto, ó, letrazinha B, o nosso gabarito. Aproveitei e fiz uma pequena explicação e explanação de remédios constitucionais. Quinta, a Constituição da República Federativa estabelece fundamentos estruturantes do Estado brasileiro, conferindo-lhes natureza normativa vinculante e eficácia imediata. Artigo 5º, parágrafo 1º. Considerando exclusivamente, veja, olha o que a banca diz, mais uma vez, pessoal, exclusivamente o texto constitucional, aí ele vai querer a alternativa correta, exclusivamente o texto constitucional, certo? Constitui fundamentos da República Federativa do Brasil, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O professor está bonitinha, no dia da prova, asterisco aí. Mete um asterisco aí. Você vai ler o resto. Professor, eu vou perder tempo. Se você não tem um tempo para fazer um concurso, o concurso está atrapalhando a sua vida social. Simples. Eu não gostei dessas palavras. Paciência. Um pai e a ciência. Paciência. Porque tem muita gente que diz assim, eu não tenho paciência de ler a questão para concurso. O concurso está atrapalhando a sua vida. Vá fazer outra coisa, vá empreender, vá trabalhar no comércio. Então, se você não tem paciência para aquilo que pode mudar, dar um 360 na sua vida, vamos continuar a questão. Constitui fundamentos da República Federativa do Brasil. A igualdade material a gente vai encontrar lá no artigo 5º. Igualdade formal, material e tal. Já tira a letra B. Constitui princípios regentes, gostei aqui, regentes da República Federativa do Brasil, nas suas relações internas, a independência nacional é princípio nas relações externas. Artigo 4º, certo? Não é interno. D. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A soberania. Soberania não é objetivo, é fundamento. Objetivos, pessoal, está no artigo 3º. E soberania está no artigo 1º. Então, já não é a D. Constitui fundamentos da República Federativa do Brasil. A soberania, ok. A cidadania, ok. Os direitos sociais, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos. Vamos lá. Prevalência dos direitos humanos. Nós estamos falando aqui do artigo 4º, princípio das relações internacionais. Direitos sociais. Nós estamos falando aqui do artigo 6º. Dignidade da pessoa humana, sim, nós estamos falando aqui do artigo 1º. Então, por óbvio, a nossa questão correta é a letra A de amor. 6. A Constituição da República estabelece fundamentos estruturantes do Estado brasileiro, conferindo-lhes natureza normativa vinculante e eficácia imediata. Certo? Essa questão, essa questão, deixa eu ver aqui, é a mesma, né? Vou gravar de novo? Vou não, vou pular. Certo? É a mesma, deixa eu ver aqui, letra C, é autocação, dos conflitos, é a mesma. Vamos pular para 7. Não vou regravar o vídeo. Questão 7. Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal, constitui objetivo fundamental. Não vou gravar de novo e não vou cortar o vídeo. Certo? É assim mesmo. Vou demitir o estagiário. Objetivo, pessoal, a gente está aqui no artigo 3º, certo? Objetivos fundamentais. O que é que nós temos? Pessoal, entendam uma coisa. Vocês têm que pegar o bizu de 3 artigos principais. É brincadeira, pessoal. Não vou demitir ninguém, não. 3º e 4º, certo? O artigo 1º é o fundamento, são os fundamentos. O artigo 3º são os objetivos fundamentais. E o artigo 4º é os princípios das relações internacionais.
E o segundo, professor, o que normalmente as pessoas chamam de separação ou divisão dos poderes, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, garantir o desenvolvimento dos povos, na letra A, erradicar a fome e a criminalização, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, solução pacífica dos conflitos ou reduzir as desigualdades sociais e regionais. Essa questão aqui, ela privilegiou a letra da lei, mais uma vez, certo? Garantir o desenvolvimento dos povos, ou seria garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a fome e a criminalização, ou seria erradicar a fome e outras situações, certo? Então, assim, perceba, certo, que a nossa CF, você tem que dar uma lida, certo, para bancas do tipo IGEDUC, para o Instituto Avalia, para o IDECAM, porque são provas que trabalham letra da lei, certo? E lá nós temos, ó, no artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e não o desenvolvimento dos povos, ó, desenvolvimento nacional e não dos povos, você já mataria essa daqui, certo? Erradicar a pobreza e a marginalização, não é erradicar, certo? Ele fala, ó, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais, certo? Então, quando ele fala aqui, se não me engano, é o inciso 3º, né? Erradicar a pobreza e a marginalização. Veja, marginalização. E aqui ele colocou criminalização. Professor, é a mesma coisa. Não, meu amigo, não é a mesma coisa. Pode parecer a mesma coisa, mas para a sua prova não é. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Esse daqui existe, pessoal. Mas essa cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, coisa que eu não falo, não é um objetivo. Esse daqui, ó, está no artigo 4º, beleza? E aí nós temos solução pacífica dos conflitos, também algo que está no artigo 4º. É um princípio da relação internacional. E aí nós temos, ó, reduzir as desigualdades sociais e regionais, certo? Quando eu trago, né, que ele tem essa reduzir as desigualdades sociais e regionais, a gente lembra daquelas agências de fomento que o governo tinha, né? Que eu tenho uma região, ó, uma determinada região do país, vamos chamar de região X, que ela é muito distante dos grandes centros em todos os lados, certo? Mas eu tenho uma população aqui, certo? Como é que eu faço para desenvolver? Eu, através do governo, através de políticas sociais, políticas públicas, leis, fomenta aquela região, leva indústrias, dá incentivos fiscais para as indústrias, certo? Questãozinha boa. Questão que aqui nós discutimos deslocamentos, ó. Sua banca, o concurso unificado do Estado, a banca é essa, né? Avalia, certo? Ela vai pegar o artigo 1º, jogar do 3º, do terceiro ela vai jogar para o quarto ela vai jogar para o primeiro, aí o primeiro ela joga para o terceiro, certo? E assim sucessivamente. Eles vão fazer uma salada aqui entre os artigos 1º, 3º e 4º. Não é. Questão 8, que na verdade é a questão 7, porque tem aquela que estava duplicada, né? Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, segundo o artigo 5º, chegamos aqui, artigo 5º, né? Da Constituição de 1988, eu estava resolvendo uma questão com os alunos, pessoal, que o enunciado dizia que a Constituição era de 1998, viu? Todos são iguais perante a lei, garantindo os brasileiros e os estrangeiros residentes. E aí, pessoal, muito tranquilo a questão letra de lei, né? Inviolabilidade ao direito à vida, a incolumidade dos estrangeiros, isso não está escrito no texto constitucional lá do artigo 5º. Inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Bota um asterisco, filho. A inviolabilidade da liberdade e a igualdade aos estrangeiros com visto permanente. Diz aos brasileiros, aos estrangeiros residentes. Ele não fala com visto permanente, certo? Ele não fala com visto permanente.
Eu tenho igualdade, eu tenho liberdade, mas não é para os com risco permanente, é para os que estão. A Constituição fala textualmente, e a questão é uma questão letra de lei, aos estrangeiros residentes. Claro que nós temos entendimento do STF sobre isso, mas a questão não vai por esse lado. A inviolabilidade do direito à expressão e à liberdade de seus pensamentos, certo? Como ele quer uma letra de lei, aqui é o desdobramento dentro do direito à liberdade. Liberdade de pensamento, de crença, liberdade sexual, enfim. Inviolabilidade da igualdade e do livre-arbítrio e escolha, seja brasileiro ou estrangeiro. Ele misturou várias coisas aqui. Inviolabilidade da igualdade, eu não posso violar a igualdade, e do livre-arbítrio, certo? A Constituição ela não fala diretamente sobre isso. Já que ele quer uma questão letra de lei, portanto, a gente vai ficar com a letra B mesmo, sem nenhum problema. O professor nunca teve visto questões desse tipo. Pois é, tem todo tipo de questão no mundo. 9. Sobre os direitos constitucionais da inviolabilidade da intimidade, questãozinha boa, pessoal. Certo? A inviolabilidade da intimidade, a vida privada, a honra, tudo isso aqui no artigo 5º, e a imagem das pessoas, assegurar o direito à indenização. Toda vez que você escutar o nome indenização, vocês vão lembrar do R cifrão, cifrão, pelo dano material ou moral da condição de violação. Assinar a alternativa incorreta. Aqui nós temos quantas alternativas? 5. 4 estão corretas e uma está incorreta. Qual será? Pausa esse vídeo. Você pausa o vídeo e vai assistir, né? Responde depois, dá um play. Provavelmente eu vou ficar assim. Aí depois você dá um play e continua. A violação desses bens jurídicos ensejará a indenização, cujo montante deverá observar o grau de reprovabilidade da conduta. Questão certíssima. Quanto mais reprovável a conduta, maior o quanto indenizatório. Certo? Uma coisa é você olhar para uma pessoa e dizer, você é isso. Outra coisa é você pegar a sua conta no Instagram com 4 milhões e dizer a mesma coisa. Certo? O direito à honra protege, desse modo, o sentimento de dignidade e a reputação dos indivíduos. O bom nome que os diferencia da sociedade. Professor, eu acho que isso aqui também está correto. Vamos lendo. As indenizações por dano moral e por dano material e por dano moral são cumuláveis, ou seja, diante do mesmo fato, é possível que se reconheça o direito a ambas as indenizações. Aqui está correto. Uma indenização não exclui a outra, que também não exclui o direito de resposta. As pessoas jurídicas não poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez que não são titulares de direito à honra ou à imagem. Professor, eu botaria um asterisco aqui. Eu iria ler a letra E. A intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas são invioláveis. Elas consistem em espaço íntimo, intransponível por intromissões ilícitas externas. Muito simples aqui. Eu posso colocar uma câmera dentro da sua casa? A resposta é depende. Se você me autorizar, eu coloco. Se você não me autorizar, eu não posso. Por quê? Porque a minha intimidade, a vida privada, a sua honra, a sua imagem, é um espaço íntimo e intransponível por intromissões ilícitas externas. Portanto, a incorreta aqui é a letra D. Pessoal, a pessoa jurídica tem sim direito a uma imagem, certo? Tem sim direito a uma imagem. Você não pode chegar e fazer um vídeo, por exemplo, a Coca-Cola não presta. Não tome Coca-Cola, que a Coca-Cola não presta. Você mancha o nome da empresa. Tanto é que existe um direito à imagem, que vez por outra você vê algum desses digitais influencers, que todo mundo hoje é digital influencer, né? O cara tem 4 seguidores, aí são reportagens assim, digital influencer. O cara não sabe nada, mas ele é um digital influencer. Certo? Hoje todo mundo é digital influencer, né? E por outros, essas reportagens. A pessoa tem 4 mil seguidores, aí quer comer de graça dos cantos. Chega lá, olha, sou digital influencer. Aí o dono do restaurante deve dizer, pai, esse cara aqui deve ser o quê? 4 milhões, 5 milhões de seguidores? Quando vai olhar, a página tem 2 mil seguidores, 1.500 seguidores. Eu sei que começa de pequeno, eu sei, mas não foi nesse sentido que eu falei. Certo? E aí, vez por outra, você vê esses digitais influencers, né? Sei lá, vai para academia, porque hoje o povo está muito sensível, né? O povo está muito sensível, né? Aí vai para uma academia, quando chegar lá, o peso está fora do lugar. Aí o cara pega o celular,
né? Aí começa. Não venham nessa academia, porque não tem organização aqui, é um espelunca. Aí começa também a mentir, né? Eu já vi rato passando, eu já vi um bocado de coisa, tem um povo aqui que matava animais, isso, aquilo, outro, a academia fede, o banheiro não presta, é tudo acabando, cortaram a energia. Quer dizer, o cara monta uma história narrativa e pá, posta na sua rede social. O que a empresa faz? Primeira coisa, notificação extrajudicial, né? Olha, não, isso não ocorreu, não existe isso aqui, se retrate. Não vou me retratar. Aí a empresa entra judicialmente. Porque a empresa tem uma imagem a respeitar. E aí você vê esses digitais de influência bem bonitinho, né? Normalmente, quando está reclamando, isso é um leão, né? Aí quando vem o Poder Judiciário, diz, não, se retrate. Aí a pessoa bem bonitinha, né? Roupinha bonitinha. Pessoal, estou gravando aqui, que naquele momento eu me excedi. As falas estão fora de contexto, que tudo hoje é fora de contexto, né? Eu acho incrível. Está fora de contexto, eu não quis dizer aquilo. Quando eu falei ratos, eu me empolguei, a academia não tem ratos. Por quê? Porque senão vai pagar uma indenização bem bonitinha a academia, do tamanho do mundo, certo? Questão 10. Em observância ao que dispõe a Constituição Federal de 1988, referente ao direito à obtenção de certidões. Opa, professor, você já falou alguma coisa sobre isso hoje. Obtenção de certidões, assinala a alternativa correta. O remédio constitucional para proteger o direito de certidão é o mandado de segurança. Ah, professor infeliz. Calma, professor, vamos ler. Você bota um asterisco. O direito a obter certidão tem como finalidade a defesa de direitos e a defesa contra ilegalidade ou abuso de poder. O direito de obter certidão tem como finalidade a defesa de direitos, a defesa contra ilegalidade ou abuso de poder. Será que o direito de obter certidão tem só finalidade de defesa de direitos? Você não pode conhecer uma situação de fato, não? O direito à obtenção de certidão tem como finalidade a defesa de direitos, defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse de terceiros. Será que nós temos aí a questão do interesse de terceiros? Pessoal, essa questão ela é meia complicada, né? Não, não. É porque, às vezes, a gente não se habitua a fazer determinados tipos de questões, certo? Mas depois, quando a gente começa a fazer, vai fazendo, certo? Vai fazendo e acaba indo praticamente, às vezes, no automático, certo? Acaba indo praticamente no automático, certo? Então, quando a gente fala aqui, ó, o remédio constitucional para proteger o direito é o mandato de segurança, certo? O mandato de segurança. Essa questão, deixa eu ver aqui se eu consigo achar de que foi do Instituto OCP. Ó, muito parecido com o que a gente tem em nossa prova, né? Aí veja, olha a letra E. O remédio constitucional do Estado a proteger o direito de certidão é o habeas data? Muita gente iria marcar. Não é o habeas data, pessoal, é o MS. A gente já tira essa daqui. O direito de obtenção de certidões e repartição pública depende do pagamento de taxa? Independe do pagamento de taxa. O direito à obtenção de certidão tem como finalidade a defesa de direitos, esclarecimento de situação de interesse de terceiros, esclarecimento pessoal. Aí, ó, vocês têm que ter em ideia que não é certidão, ó, que não é certidão aqui, certo? Olha o que diz a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independente do pagamento do quê? De taxas. O direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder. Portanto, não é certidão, aqui é petição. Certo? Petição. Se você quer finalidade de uma defesa de um direito, você vai pedir certidão, você vai fazer um pedido, né? E a certidão, professor? Aí, ó, letra B, né? A linha B. A obtenção de certidões e repartições públicas para também defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ó. E aqui, a obtenção de certidões tem como finalidade defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse. Ó, certidão aqui, ó,
Interesse pessoal. Por isso que também não é a letra C. E aí a gente fica com a nossa boa e velha letra A. Beleza? E aí, galera, dessas questões, quantas você acertaria? Quantas você iria errar? E aí, gostou? Em breve nós teremos mais resolução de questões para o concurso unificado do Rio Grande do Norte e vem aí o mega aulão da Lei Complementar 308, né, para quem vai fazer o unificado e vai estudar para o IPERN. As questões que eu vou trabalhar, elas não existem, porque nunca teve concurso do Rio Grande do Norte para utilização dessa lei. Agora são no unificado, e você vai ter aqui no Conselho Moçoroense aula sobre a Lei Complementar 308, lá que estrutura a Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, questões inéditas. Valeu, até a próxima.